o horóscopo e o universo que está à volta te diz alguma coisa, nem que seja do ponto de vista do humor, é algo que te motiva ao riso ou levas a sério esse universo? Eu levo tudo a sério. Ok. Pá. Mas por acaso eu não sei se logo à partida isso teve influência, mas eu lembro quando era puto, as pessoas adultas, principalmente mulheres, à minha volta, compravam aquelas revistas, sabes, aquelas revistas de final de ano, início de novo ano, com as previsões para 2002. Yeah, 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 yeah. E eu sempre achei isso fascinante. E depois eu achava também, pá, tudo o que eram, sei lá, jornais e revistas, tinham essa componente do horóscopo. Achava muita piada, numa primeira fase em que eu não detectava padrões, eu achava piada o facto deles acharem que me conheciam, só porque eu faço anos no mesmo dia do João Paulo Rodrigues. E depois, quando começas a detectar padrões, tu começas a, sei lá, agora falta-me um exemplo qualquer, mas tu começas a perceber que, ok, este gajo faz copy-paste e isto basicamente ele diz tudo igual para todos, não é? Foi se calhar uma forma, um dos inícios de começar a, não de forma imediata de criar humor a partir daí, mas pelo menos de perceber, ok, este gajo está a falar para todos, mas não está a falar para ninguém, não é? E isso é Yeah. giro. Já explorei até neste podcast aquilo que surge uma conversa entre humoristas. Pelo menos que eu me recordo, não há nenhum que diga abertamente que confia ou confia relativamente nesta esfera de ideias, à falta de melhor termo. No entanto, não se coíbem de dizer uma coisa que, se for analisada friamente, é mais ridícula. Não confiam nos horóscopos, mas depois confiam no universo, que basicamente é a mesma coisa, só que expandida. O horóscopo é uma leitura de um sistema muito Claro. próximo de nós. Tu estás a dizer que não confias no sistema solar e nos astros mais perto de nós, mas tu sim, este reduto perto de ti, que de alguma forma tens alguma ligação, tu tratas os planetas pelo nome. Eu acho que aquilo que afasta as pessoas não tem a ver com isso, tem mais a ver com o facto de os horóscopos e isso tem mais, são as interpretações adaptadas daquilo que são Ok? os tais astros. E isso Sim, sim, é sim, sim. absurdo. Sim, ok, tu tocaste aí numa cena, um subtema disso que estás a dizer. Não, não é que o humorista seja muito diferente nisso, só que está mais atento. Está sempre atento à reputação de determinadas ideias. Isso Se essa ideia está em baixo, é claro, humoristicamente pode aderir a elas, mas quando está a falar a sério, dificilmente se aproxima delas. No entanto, como por vezes também o sentido crítico não vai tão longe, ele é apanhado aqui na curva. Quando há uma ideia muito similar, só que servida com um empratamento mais bonito, ele agarra-se a ela. Um caso que se desdobra em 1000 casos. O livro do Rick Rubin, O Ato Criativo. sim, isso é um fenómeno muito engraçado. Acho hilariante a forma como esse livro, e nem é obra, é mesmo o livro. Li aquilo e li mais que uma vez para ter a certeza daquilo que às tantas podia ter lido na diagonal ou os meus olhos terem tropeçado nas linhas e ter sido incapaz de perceber o que realmente aquilo me queria transmitir. Mas eu estou certo que aquilo é uma charupada do início ao fim. E só não é uma charupada que é partilhada por todos, ou melhor, não é conhecida enquanto charupada, porque tem ali o tonzinho que se faz passar por coisa profunda. Porque é cool. Está ali mesmo na forma. Aquilo que eu detetei foi, a partir desse livro, começaram a surgir livros do género, que é uma espécie de autoajuda para criativos, mais largos ou mais específicos. Por exemplo, o Miguel Esteves Cardoso, não sei se inspirado neste, mas fez um no campo da escrita, que para mim foi o pior livro que eu li na vida, mas de longe, uma charupada. Se o do Rick Rubin é uma charupada, do Miguel Esteves Cardoso, é que ele tem lá coisas, tem parágrafos. O que é isto? Não é nada. Tu podes dar as voltas que quiseres àquilo, conselhos do género. Não vejas autores bons, que isso depois aflige-te. Se fosse dito humoristicamente, até podia ter alguma graça. Mas quando é um livro que se apresenta como um manual de escrita ou dessa esfera, tu tens a coragem de pôr parágrafos destes, frases muito curtas, que não dizem nada, e de seguida contradizes-te, vais formular a mesma frase de outra forma. Ok, eu não li isso, mas, por exemplo, ainda há bocado, enfim, é irrelevante quando é que foi, Sim. mas vi um clipe do Orson Welles a falar sobre o facto de eles, realizadores, verem demasiados filmes.
Sim, sim, sim. Bate um bocado na mesma onda, não tem a ver com a qualidade, tem mais a ver com quantidade neste caso, mas e o que é que isto tem a ver? Tem a ver com o facto de é sempre pessoa para pessoa, não é? Isto é o horóscopo outra vez. Sim, sim, Tu sim. não podes Ou dar seja, conselhos, yeah, conselhos ok. tão latos. Depois cada um tem uma forma de resultar ou não. Tem sempre alguma graça no humorista. Não é que todos tenham o mesmo tipo de radar, mas se descascarmos o humorista, ele deve ter sempre o faro, não o Diogo, só o faro para coisas para o ridículo. E muito do trabalho do humorista é isto é ridículo, isto não é. Isto é ridículo porque isto e isto e isto. E depois é apanhado nesta armadilha, este paraíso de ridículo, e não se dá conta. Eu também acho fascinante, mas eu acho que isso faz parte. E eu Sim, acho que faz isso é parte. giro. Eu acho Isso, que isso é isso, giro. isso, isso é o lado humano. Tu, Exato, isso é que nos torna fascinantes, lá está, enquanto, ia dizer uma charpada também, mas fascinantes enquanto espécie. vou embalado e vou por aí, mas se recuar, mesmo os génios têm sempre pontos cegos. Um gênio, o topo de uma determinada área, é miúpe em relação a outro gênio da mesma área. Não há ninguém melhor que tu. Um gajo do mesmo nível que tu não consegues perceber que ele é tão bom como tu. É o ego que cega. É o ego, talvez a falta de visão. E quando tu és tão diferente, supondo que é da mesma área, mesmo um gajo muito capaz pode não ter as ferramentas necessárias para perceber a estatura do outro. Já é outro fenómeno. Dando aqui esse passo atrás, o livro O Ato Criativo do Rick Rubin, eu não sei se marca, mas eu acho que é aqui um ponto, porque antes dele, o humorista já se tornava um lugar comum dizer mal disto e daquilo no capítulo narcisismo, da bambuchata, da influencer ligada às energias. Depois surge mais ou menos a mesma coisa com o temperamento e ele vai por aí afora. Há qualquer Mas coisa que me eu agrada. acho que isso, eu acho mesmo que isso é uma cena comum a todas as áreas. E, por exemplo, eu agora estava a pensar, neste momento o cristianismo está numa fase mais ou menos decadente, não é? Mas isso é Não tenho apenas visto os até. seguidores, como é que eles estão, mas Certo, mas se isso estão a comprar bots, achas é que eles estão a apenas comprar bots até. agora ou não? Eu acho que sempre compraram. Mas é apenas até haver novos representantes bacanas. Em qualquer área, sei lá, quando voltarem a haver bons representantes melhor dito, quando houver representantes bacanos de uma área, qualquer, seja esquerda, seja direita, seja lá está o cristianismo, seja o que for, essa área começa a ganhar mais following e menos capacidade de ser ridicularizada. E depois isso também traduz no humorismo dessa forma, que acaba por ser menos gozada, ou pelo menos não gozada com esse intuito. Acaba por se dar uma volta diferente porque nós já fazemos parte do círculo. Mas estavas a pensar numa entidade de género Papa ou mesmo uma espécie de Cristo 2.0? Não, não, eu estava a pensar muito mais abaixo. Eu estava a pensar mais enquanto figuras, Padres, por não sei, exemplo, não é? Padres não porreiros. só padres, mas pessoas que se identificam como cristãos. Imagina que de repente pessoas que são relevantes na sociedade e pessoas que são consideradas cool se identificam e propagam, não é propagar a mensagem, mas dizem, pá, eu acredito em Deus Yeah. e eu acho que isso me faz bem. Porque isso caiu um bocado em desuso. E a partir do momento em que houver essas figuras, e lá está, essas figuras não são Marcelo. Se de repente o Teixeira da Mota disser, pá, já, eu acredito em Deus, começa-se a olhar de uma forma diferente, não se calhar para nós, mas também para nós, enquanto humoristas, enquanto pares, mas também para o following de um Teixeira da Mota, sei lá, de outras figuras desse nível. Eu fui buscar o Papa porque antes deste Papa Chico havia o delírio assim que ele entrou. Este é um Papa diferente. E depois, à Sim. medida que o tempo passou, afinal não é assim tão diferente como parecia e agora já está naquela fase é basicamente igual aos outros. No início houve esse fervor. É claro que o fervor é sempre difícil de medir, não dá para perceber quais são as verdadeiras alterações. No entanto, há aqui um aspecto. Eu estava aqui a. Estou a acabar de ler, estou nas últimas páginas, um livro em que há um jornalista, um Ricardo Aruz Pereira, e depois aparece mais à frente no livro um padre. E há um ponto. O cristianismo tem um ponto que me agrada, que é a única religião, pelo menos das maiores, que não te põe restrições a nível de dieta. E só por isto já me ganhou. Porque o judaísmo não podes comer porco nem marisco, duas coisas que eu adoro. Do ponto de vista das ideias, sou como o Ricardo Luz Pereira. Se eu tivesse que aderir, aderia ao judaísmo. Agora, se pensar com o estômago, só dá cristianismo.
Todas as outras não podes comer carne de porco, de vaca. E São porque é que o religiões Papa não fala acompanhadas disso? por nutricionistas, não é? Exatamente. Mas o Papa, se calhar, se sacasse essa, vocês aqui podem comer tudo, meus filhos. Lá está, imagina que de repente começam a aparecer figuras interessantes de influencing com esse tipo de discurso, a tratar a religião, seja ela qual for, de uma forma mais pop e mais interessante. Essa migração ou esse transporte de algo que está circunscrito, um círculo mais elitista e depois já é transportado para alguém mais cool nos dias que correm, às vezes esse transporte há qualquer coisa que se perde. Eu percebo que esta ideia é muito sedutora e cada vez é mais propalada em todas as esferas. Abres qualquer podcast, abres qualquer tertúlia, abres qualquer palestra, seja literatura, cinema, e há sempre alguém que diz: epá, isto devia ser mais familiar, devia ser mais acessível, etc, etc. Em parte compreendo, mas essa tradução comporta muita perda. E é preciso ser feita com muito cuidado, porque às tantas estamos a ensinar os Lusíadas para totós, o Homero para totós, o Seinfeld para totós. O Seinfeld para totós não é um Seinfeld. O Camões para totós não é o Camões. Não sendo crente, agrada-me qualquer um dos livros, aqueles pelo menos que eu já li, ou partes dele, um escrito. E tu tens de quase pagar um tributo para entrares na obra. Antes da obra começar a comunicar contigo, tu tens de passar, é uma espécie de caminho de obstáculos, tu tens de mostrar que estás à altura da obra. E esta ideia, que em tempos teve alguns adeptos, hoje não tem adeptos nenhuns. Qualquer coisa que possa exibir-se com dificuldades, seja um filme, seja uma música, seja comédia, seja o que for, que agora tenho de fazer os trabalhos de casa antes sequer de entrar nisto. Epá, Sim. não... Eu percebo que algumas coisas é só pretenciosismo, é só um jogo barroco para ocultar que não tem nada. Todavia, há coisas que se ganham neste jogo em algumas obras, em qualquer uma das áreas. Ao trazeres para o reino da acessibilidade, tu estás a mutilar certos autores, em qualquer uma das áreas. A normalização tira peso a grandes obras, não é? Há uns anos, eu não sei se estou a dar aqui uma bacurada, mas acho que foi os Lusíadas. Eu prefiro que deixe. Mas se não foi os Lusíadas, foi os Maias, se calhar até foram os dois, uma adaptação. E se a memória não falha, que cada autor português readaptou um dos cantos dos Lusíadas. Não em poesia, acho que até foi em prosa, e aquilo ficou uma bambuchata do caraças. É possível em parte, mas tem que haver o critério de tu vais tocar numa coisa grande, é bom que te esforces para trazer isso para o teu tempo. Não pode ser uma cena desleixada, senão não é nada. Como vivemos em tempos muito velozes, um gajo quando entra numa obra, gosta ou não gosta de um Camões, de um Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa não, que ele mais ou menos está a falar connosco, não. O Fernando Pessoa é uma língua parecida à nossa. A articulação pode ser ligeiramente diferente, dado que ele é poeta e bêbado. Certo. Mas Não necessariamente por essa ordem. por exemplo, se tu pegares nos originais de Gil Vicente, olhas para aquilo, epá, isto não é português, não é nada. Consegues perceber algumas palavrinhas, mas outras, epá, que raio, se eu conheço esta palavra, mas a palavra que eu conheço não tem estas letras. Já passou aqui por várias transformações. Eu percebo isso em parte, mas se fizeres isso em tudo, às tantas só tens o reino das obras mutiladas. É aquela ideia, por exemplo, nos livros, que é por onde deves começar. E às vezes há autores que têm aquele sonho, não faz mal ler determinados livros que eles depois eventualmente vão de saltar para outros mais exigentes. Isso acontece, mas é um número relativo. Eu acho que tem muito a ver com este critério de exigência que não tem nada a ver com o nosso tempo. Qualquer coisa que cause atrito, qualquer coisa que apresente os portões fechados e que não se abram logo, afasta grande parte das pessoas. Grande parte das pessoas. Algumas obras é essa fachada, não é? Porque se conseguisse abrir os portões vias, isto afinal não há aqui nada. Mas outras realmente têm, vais abrindo os portões e chegas a sítios que não têm nada a ver com aquilo que estás habituado. E já não sei para onde é que vou, andávamos aqui nos horóscopos. Para fechar esta ideia, eu acho que ainda faz falta brincar com esta ideia do Rick Rubin e variantes. Esta cena dos horóscopos, do esotérico, eu acho que tem muito a ver com o nosso tempo. Eu recordo-me de ouvir um podcast de um jornalista e ele a falar, ele está a registar que, por exemplo, na zona de Lisboa, há cada vez mais tarólogos. Há edifícios em Lisboa com vários andares só com tarólogos e variantes. Não aderimos muito ao cristianismo ou a outras religiões. Mas depois já há um espaço vazio que é ocupado por estas coisas mais mastigáveis. Tens os tarólogos, tens o futebol, tens esse tipo de ocupações de crenças, não é? Continuas na mesma,
somos todos iguais, nessa medida de todos procuramos alguma coisa em que, em que nos guiar, uns mais do que outros. E, portanto, não acreditando em Deus ou alguma forma de Deus, tu vais na mesma ter de te ocupar a Yes. mente e ocupar as tuas preocupações. E, portanto, há pessoas ou figuras ou instituições com linguagem que se adaptam mais a uns do que a outros. Lá está, uns na forma de tarólogos, outros na forma de desporto, nomeadamente futebol. E... O futebol está numa zona fronteiriça porque tem um lado quase religioso, mas tem um lado que também tem sido abolido na sociedade, que é o escape. É, Sim, sim. tem vindo a ser reprimido. Há muito pouco sítio na sociedade dita à luz de todos, não uma sociedade subterrânea em que, não entrando em teorias da conspiração, mas uma sociedade mais marginal que está escondida dos holofotes, a sociedade tornou-se muito guionada. É quase como se todas as empresas, todos os trabalhos fossem uma espécie de franchise de uma ideia que tu já não sabes bem qual é. São variações, variações, e em cada trabalho há um guião e tens que seguir esse guião. E se parares para questionares esse guião, começas a questionar o teu superior também já não sabe. Claro. Vai questionar o superior dele e às tantas percebe, mas isto é uma fachada. Ninguém sabe o que é que está a fazer. E isto bate em alguns dos sketches do Gato Fedorento. Há um livro muito fixe chamado Os Trabalhos de Merda, que foca neste lado de nada faz sentido. Nada faz sentido. Há um caso muito fixe de um tipo em Espanha. Acho que o gajo trabalhava num call center e pensou, vou tirar um curso de filosofia. Faltou ao trabalho durante 3 anos e ninguém deu conta. Este tipo de exemplos dá-me-nos de vida. Desde pequeno que esta ideia me tem assaltado e depois fui pondo exemplos em baixo. Ninguém sabe bem o que é que anda a fazer. No trabalho, na vida, no amor, as questões que apoquentavam o homem no início são as mesmas que nos apoquentam agora. A morte, a vida, o amor, essas coisas todas. Depois podes-te agarrar a algum punhado de algumas coisas que possas ouvir ou ler ou ver num muro pichado, que também já se anda a pichar pouco, já se pichou mais. Verdade. Não sei se os rappers, grafiters, Os tag, não é? puxadores. Sim, os pichadores, mas o pichador vem de trás. Atualmente, qual é a palavra mais atual para descrever aquilo que faz tags? Pá, se perguntares à minha mãe, é vândalos. Ok, vândalos, vândalos. O pichador à antiga desapareceu. Ninguém Sim. vai escrever um Por acaso, verso. eu acho que não desapareceu totalmente. Eu acho é que nós andamos menos atentos e também começa a haver menos passos desse género Para completamente pichar. desocupados. Sim. Tudo aquilo que era para pichar já está pichado. A ideia que me dá é que se picha muito menos. E para quem possa estar a ouvir, não estás a exagerar já nas variações da palavra picha. Sim, estou, mas eu quero passar esta ideia que é, eu acho que se picha mesmo muito pouco. E eu não sei se isto foi uma espécie de choque de tribos, porque aquilo que surgiu, e isto se calhar dá-nos uma imagem da sociedade, desapareceu aquela pichagem, um verso de um poema, um verso de uma letra de música, tal. Fica Sim. um muro todo só com este verso. E nós passávamos, porra, tem mais força pichado do que cantado. E isto desapareceu e apareceu os tags, sendo que o tag normalmente é só vou escrever a minha assinatura. Sim, sim. Antes, aquilo era uma mensagem para todos, embora seja uma mensagem para todos também o tag, mas é uma mensagem muito narcísica, não é? Eu vou só Sim. escrever o meu nome. Agora estou a pensar um bocadinho até que ponto não aconteceu a mesma coisa do que estavas a falar ainda há bocado, que é a normalização. Ou seja, eu pelo menos aquilo que senti, pá, eu sou de Odivelas, portanto, se há sítio Onde se em que picha. não é onde se picha, onde se pichava bastante era em Odivelas. Mas o que é que aconteceu? E eu acho que isto tem a ver também com o fenómeno de hip hop se ter tornado tão cool. Ai, 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 ai. Foi tudo o que eram iniciativas de câmaras e juntas começaram a trazer esse universo de forma mais controlada, do tipo, olha, tu que fazes grafites, vens aqui e desenhas aqui, sei lá, a cara do Zeca Afonso. Em vez de estares aí a desenhar o teu nome, pá, metes ali depois no fundo o teu nome, assinas, mas em vez de estares a meter, sei lá, amo-te Jéssica, desenhas a cara do Zeca Afonso, que a nós, enquanto moral, é mais giro e também podemos resgatar mais euros nos fundos comunitários. Pronto. Agora puxaste para um lado, ou melhor, para dois. Um já foi aqui dito, assim, muito resumidamente. Já não me recordo o nome dela, mas era essa variação de, imaginando, Luís, Love, Jéssica. Certo. Uma grande parede, mesmo em letras garrafais. E depois no canto da parede, o que é que lá estava?
com a mesma tinta, a mesma cor, um caralhão. De algum dia há de dar um beat. Epá, o que é que aconteceu aqui? Esta era a mensagem que eu queria, ainda tem tinta, não sou boa a desenho, se desenhar pichas, uma picha aqui a um canto. Eu sempre que passo por esse sítio, é melhor com um especial de comédia. Imaginar o brainstorm na cabeça deste gajo, sensibilidade estética, faz falta aqui qualquer coisa. Falta equilibrar aqui alguma, com um tipo de sentimento que deixe o moral harmonioso. É para agradar a todos os públicos. Ou isso, mas às tantas está demasiado ambíguo. Deixa-me ter aqui uma picha que ela assim. É isto que eu quero dizer. Só que não podia pôr Luís Picha Jéssica, não é? Sim, claro. Era outra cena que pensei enquanto estavas a dizer o teu raciocínio anterior, é que o hip hop tornou-se mainstream. E a maioria do pessoal está a trabalhar, está a ganhar dinheiro. Ora, se está a trabalhar, não tem tempo para andar na rua até às tantas a pichar. Não tem. Sim. Agora precisa de existir outro movimento marginal para se entregar à pichagem, porque Certo. do hip hop está-se a safar. Por acaso já tenho falado aqui várias vezes que é um grupo que me interessa muito, que são os mimos. Faz falta um mimo subversivo que pinte paredes, por exemplo. Sim. Cinco paredes dentro do seu cubo, não é? Exatamente. Mas assim só ele é que vê também. Eu tinha um one-liner à volta disso. Epá, já não sei a construção, mas a ideia era um grafiter pintou a parede invisível do mimo. Era esta a premissa, depois já não sei para onde é que queria contar a piada, mas nem me recordo dela. Que merda. Acho que vai ter mais piada assim. Que merda! Atualmente tem uma piada de mimo que é o mimo com Tourette. A cena que eu me tenho vindo a perceber, e já saiu aqui em conversa também, há muitas pessoas que não sabem o que é um mimo. Não me admira muito. Porque são até mais do que as expressões em si, as expressões físicas, as expressões artísticas, são mesmo palavras que saem do vocabulário. Ou seja, Sim. há, Entram umas, sim. há muitos eventos e há muitas coisas que já não fazem parte do nosso dia a dia, mas continuam a fazer parte do vocabulário. Por acaso agora não estou a lembrar-me de nada em específico, mas sei lá, aquela expressão do sem eira nem beira, Sim. tipo, são expressões que nós já não utilizamos, são palavras que ainda estão no nosso vocabulário. Há palavras que são mesmo associadas a essas figuras, e se as figuras saem, imagina que agora o Black and Decker saía de utilização, deixavas de ouvir o Black and Decker. No outro dia estava no banho a pensar nesse. Não no Black and Decker, porque a não ser que me quisesse suicidar e lançasse uma coisa. Não estava a pensar no suicídio, mas estava a pensar no Rui Sinal de Cordes e no Cordes Flix. Enquanto estava a tomar banho, estava a pensar nisso. O jogo de palavras é fácil com a Netflix. E se a Netflix for à vida? Isto que há uns anos era improvável, atualmente não é assim tão improvável. Já surgiram uns rumores. E ele depois fica Cordes Flix, ok, durante os primeiros tempos, ok, fazia aquela ligação com a Netflix, vai cair no esquecimento, supondo que a Netflix, não tenho conta agora, pode ir para o caralho, que não me importa. Acabava amanhã, pá, daqui a 5 anos, se fosse há uns tempos, 5 anos era pouco, mas 5 anos, nos dias que correm, e o pessoal começava a olhar para o Cordes Flix, Flix porquê? Não me parece que seja um período suficiente para isso acontecer. A mim, o que eu penso nessas coisas é sempre próxima geração. Ou seja, quem não conhece atualmente o que é Netflix, é que iria acontecer isso. Eu há uns tempos, à porta do Comedy Club, tive uma discussão desse género, não relativamente a Netflix, mas sobre o McDonald's, que era... É um bocado aquela discussão de Pavilhão Atlântico. O Pavilhão Atlântico muda de nome e nós continuamos a dizer Pavilhão Atlântico. A não ser as pessoas para quem o Pavilhão Atlântico já não existe. Para quem o Pavilhão Atlântico já é a Mel Arena. E então não conhecem ou não reconhecem como Pavilhão Atlântico. É a luta de discursos, que é quem é que tem mais poder no discurso, e esse nome vai ter mais impacto. 5 anos não me parece um período muito... Não me parece um período suficiente para isso ter influência. Talvez 10. Sim, talvez 20 anos. Epá, 20. Há exemplos de cenas que eu diria impensáveis e que já foram registadas. Há um cronista espanhol que morreu há uns quantos anos, o Javier Marias. Ele tem lá uma crónica, Javier Marias, salvo erro, em que fala sobre isso em relação a figuras do fantástico. Lobisomem, vampiro, Drácula. Algumas destas figuras já não dizem nada às gerações mais novas. Não fazem parte do imaginário. Se entrarem naquelas feiras do horror, será? Onde tu pões num carro e passas por um circuito e vais sendo confrontado. Os putos em Espanha, se calhar às tantas é por serem espanhóis e têm um atraso cognitivo, e às tantas estamos aqui a criar. É menos uma hora ou mais uma hora, não sei. Sim, portanto, se calhar é disso. Se calhar é disso. Quando confrontados com o Frankenstein, com o Drácula, mas eu, quando era assim mais inocente, eu pensei que essas figuras
pertencia ao imaginário coletivo, de todo ao lado. Se eu tivesse que apostar, isto é para sempre. O Drácula é para sempre. Frankenstein é para sempre. E afinal não é para sempre. Primeiro, para sempre é muito tempo, não é? Sim, mas por exemplo, o Drácula... Podes pensar ao contrário, que é a partir do momento em que aparece a figura Drácula, a figura Frankenstein, seja a figura que for, antes não haviam essas figuras. Sim, 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 sim. O que significa que provavelmente o que aconteceu é essas figuras vieram substituir figuras que estavam nesse espaço. Portanto, isso, digo eu, terá sido um ciclo que provavelmente vai acontecer outra vez. O Frankenstein, o Drácula, neste aspecto melhor, a quantidade de versões que já teve no cinema, e é um bocadinho inglório. Há um livro qualquer que eu estava no outro dia a ler na FNAC sobre a história do cinema e estava a falar no Drácula, não me recordo o número, mas sei que é um número estúpido de versões de Drácula. E, ok, fizemos, supondo, 80 versões do Drácula. E mesmo assim, os espanhóis não sabem o que é isto. Porra! Estava mal traduzido, se calhar. Além disso, o Drácula e o Frankenstein têm um simbolismo muito forte. O Frankenstein, se calhar mais. Ficas mais pobre. Se tu não tiveres no teu imaginário o Frankenstein, deixas um degrau. Porque ele representa uma coisa, aquilo que estavas a dizer. Se olhares para a frente, depois vês simulações de Frankenstein, meios de Frankenstein, um quarto de Frankenstein à frente. É mais fácil quando olhas para trás porque está mais puro. Ainda não tem muitas camadas de interpretação. Não foi levado para um lado nem para o outro. O Frankenstein é uma figura do caraças. Primeiro, é a figura charneira do movimento romântico. E depois esta figura que foi criada era o monstro de amor. E enquanto as pessoas não conseguiram fazer aquilo que elas achavam que ele era, um monstro, não descansaram. E esta ideia é uma ideia do caraças. É uma ideia do caraças. Mas novamente, e pegando aquilo que eu estava a dizer, provavelmente o próprio Frankenstein já é um produto interpretado de mitos ou mesmo de histórias que estavam materializadas, Sim, é uma mas coleção, que não tiveram uma publicação não é publicação que eu quero dizer, mas dá para perceber. Sim. Da mesma forma. Podemos ir, sei lá, por exemplo, lembrei-me de 2 exemplos, um foi-se embora. Aquilo que nós dizemos em relação ao Office original. Aquele estilo mockumentary. Vamos partir desta ideia. É o primeiro. Ok. Será que é o primeiro? Olhas para trás. Mas o primeiro filme do Woody Allen já tinha aquele estilo. Ok. É o Woody Allen. Depois se olhas um bocadinho para trás. Mas ali, se calhar... Mas às vezes o que acontece é que precisas ter um gajo mais à frente. Isto é mesmo isto. A partir do momento que defines que o mockumentary é isto, depois se olhares para trás, isto acontece muito na poesia ou em literatura. Há um gajo, este é o estilo não sei o quê do Fernando Pessoa ou do Cesário Verde. Mas depois olhas para trás, começas a perceber a linhagem. Mas só consegues perceber porque houve um gajo nítido num determinado estilo. O exemplo que eu queria dar era do... Estou a encher isto de name dropping. o sétimo selo do Bergman. É para jogar os trufos todos logo aqui para cima. Este exemplo acho que enriquece isto. Mais uma vez, não estou certo disso. Já vi muita gente a falar sobre isto. E certamente é possível contra-argumentar. Segundo alguns críticos de cinema, ensaístas, a primeira vez que a morte apareceu enquanto figura foi nesse filme. E este exemplo é muito fixe para perceber uma cena. É que, na altura, deve ter sido o impacto do caraças. O quê? A morte em forma de, mais ou menos, de pessoa personificada? Daí para a frente, a morte aparece em todo o lado. Não é? E normalmente é o Morgan Freeman, né? Em desenhos animados, seja em anime, Sim. É todas as formas e feitios. Se tu não souberes a cronologia, se vires o filme do Bergman, se calhar não consegues apreciar esse aspecto porque aquilo já não tem novidade. Já viste os filhos e os netos e os bisnetos daquela ideia. Esquecem deste lado de name dropping, aqui de pretenciosismo. Tens um podcast que eu acho que foi das minhas melhores descobertas destes últimos 6 meses, a nível do humor. É mesmo muito bom. Já não sei porque é que fui ter ele, não sei se foi uma recomendação do Miguel Vaz, se foi do Paulo Xavier, mas recordo-me. Provavelmente foi dos dois. Provavelmente. Pessoal que eu gosto e normalmente a esse respeito, normalmente não costumam falhar, não tem um gosto assim tão distante do meu. Eu ouvi e continuo a ouvir e
e sempre com admiração. Se quiseres falar, podes não. Não, eu do meu podcast não falo. Eu só venho para aqui para falar do trabalho dos outros. É uma coisa pensada para estar fechada, e daí Sim, a arquitetura do. exatamente. Estás quase no final, Sim, felizmente. felizmente. Sim, pá, porque é mesmo a questão de eu queria fazer algo como primeiro como portfólio, Ok, de conseguir apresentar coisas e ter, pá, deixar a obra feita, não é? está feito. E também como exercício para mim, quase, não é de escrita criativa, mas de discurso criativo. Só que, e eu acho que digo isto logo ao início, eu não gosto muito de trabalhar com base em prazos indeterminados. E fazia-me confusão estar a pensar em algo que não tem fim determinado, porque depois eu pensava, ok, isto quer dizer que a qualquer momento eu posso acabar, mas depois não sei bem como acabar. Então prefiro, pá, vou definir aqui um limite. Posso pensar em 20 episódios, posso pensar em 50, em 100, números redondos, números não redondos. E depois pensei que, e há uma boa métrica, uma excelente métrica, até porque faz parte de algo que eu gosto muito, que são as palavras, é o alfabeto. E pareceu-me bem, até porque eu já tinha pensado várias vezes em fazer algo que tivesse a ver com a utilização lá está, do alfabeto e dessa estrutura com base em palavras que depois se tornavam temas para trabalhar sobre eles. E portanto depois tudo fez sentido e comecei a trabalhar a partir daí. Então estás a dizer, se eu percebi bem, ou mesmo que tenha percebido mal, transportas algumas dessas coisas, não sei se mesmas coisas, ou pelo menos a aprendizagem, depois para palco, para stand-up. Alguns desses temas já transitaram, ou algumas dessas ideias, algumas dessas piadas já transitaram para palco, ou são dois registros completamente diferentes? Muito poucas por enquanto. Eu começo agora a perceber que há coisas, principalmente de podcast, que eu posso começar a levar para palco, trabalhando hoje de uma forma mais específica e adaptada ao meu registro em palco, que é bastante diferente, Yeah. porque o meu trabalho de podcast era exatamente esse, de eu começar, quando comecei a fazer stand-up, eu tinha um registro muito rígido, muito lento, e eu comecei a trabalhar nisso em palco, mas eu precisava de algo fora de palco que lá está, para não precisar do palco para estar a desenvolver. E isso não é estar a conversar com pessoas apenas no café, é também ter ali, se calhar, algo que eu queira que tenha algum poder cómico, mas não necessariamente também totalmente cómico e sempre à procura da punch. Porque é algo que eu acho que preciso para melhorar em palco também. Sim, Ter sim. essa quase expansividade e abertura de discurso. Já não sei dizer, há um canal de YouTube, Comedy Without Errors, Sim, sim, sim. será? Sim. Será que foi nesse que eu vi? Em que ele analisa, aquilo já é uma equipa, salvo erro, analisa alguns comediantes que fazem stand-up, mas também tem podcast. A análise que ele faz, que Acho é que teve a ver com o especial do Tim Dillon. exatamente Ou do Sean Gillis, agora não me lembro. os dois. Busca essa ideia nos dois. Nesses dois, chega à mesma conclusão que é. Transporta a energia de podcast para palco e num funciona muito melhor do que outro, não é? Acho Não, que o era Tim isso. Dillon é diferente. O Chad Gillis O Sean é. Gillis. Epá, eu não conheço assim tão bem, Trabalhado. para dizer a verdade, não conheço muito bem. Vi já coisas soltas, que é óbvio depois dele apontar. Ele tem uma cena, pelo menos em stand-up nunca tinha visto, já tinha visto em poesia, já tinha visto noutra cena, que é quando tu estás a dizer, supondo que tens uma cena escrita, a caminho da punch, se o público se ri antes da última palavra da punch, tu nem precisas dizer a última palavra, partes já para outra. O pessoal já percebeu o que é que falta. Então, o Chan Gillis faz isso muitas vezes, se atingiu isso por instinto, mas isto casa bué bem na persona dele. Porque é uma persona aparentemente desleixada. E isto dá-lhe outra camada. E isto é a beleza. Tudo faz parte. A entrada em palco, ele já está na persona. A forma de agarrar o microfone, que é uma forma que eu agora começo a ver muita gente a agarrar o microfone como eu. Que não Claro. via, não via. Só na forma de agarrar o microfone tu percebes quais são as referências do pessoal. Sim, sim, é verdade. Quando começa a agarrar mais abaixo, ok, já sei o que é que tu estás a ver. Se aparecer um gajo muito bom a pôr a mão em cima da cabeça do microfone, Sim. certamente. E a forma de utilizar também o mic stand, Sim, a sim, forma sim. como colocamos os braços, sim. Sim, Sim, sim. nós na prática andamos a imitar-nos uns aos outros, espero eu apenas a nível de estilo, e não a nível de conteúdo mais palavroso, mas sim, nós acabamos por Olha temos que como referências e acabamos por uns. Lá está, temos essas referências também
televisão, eu vou-lhe chamar televisão porque é mais fácil. Referências televisivas de gente que está lá fora ou gente que está cá dentro, mas mais inatingível a esse nível. Mas mesmo entre nós, comediantes que atuamos mais uns com os outros, acontece muito isso. Sim, sim, E sim, às vezes é sem acho nós que darmos por ela. Que é, nós temos tanto tempo a ver-nos uns aos outros que acabamos por ir buscar alguns tiques porque achamos giros, muitas vezes. E achamos confortáveis. se o tique acasalar com o tique e formar um tique diferente, Sim. agora se fores propositadamente ou mesmo que inconscientemente rapinando tique, 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 e às tantas és uma cópia apenas. Agora estava a pensar nisto, posso dizer uma barbaridade e esperemos que sim, porque É isto eu que quero rende sim, o sim. podcast. É isto que eu quero que tenhas algum um título bacana. É a diferença entre ir à procura de uma zona de conforto em palco ou ir à procura do resultado. Sim, e o resultado pode não aparecer logo ali, mas O que, atuações mais à frente. o que eu estou a dizer é tu olhares para um tique e ires buscar esse tique. É a diferença entre ir buscar o tique porque te sentes mais confortável em palco ou mais confortável naquilo que estás a fazer. É a diferença entre isso ou ir buscar o tique porque sabes que aquilo vai funcionar em palco. Isso são duas formas diferentes de olhar para a mesma coisa. Ou seja, um paralelismo, o palavrão. Sim, tudo que sejam algumas bengalas de palco, e um deles é o palavrão, sim. Os próprios silêncios acabam por ser, apesar de não tão utilizados. Todas estas coisas, aparecendo ou desaparecendo, são sinais das referências do momento. O Uhum. facto de eu não pedi números ao Instituto Nacional de Estatística dá-me a ideia que o pessoal pôs a velocidade um bocadinho para cima, porque as referências que estão a bater em Portugal têm uma velocidade mais rápida. E há pessoal que está a falar a 1.5 quando o estilo dele não pede 1.5. Se calhar até pede 0.75. Seja no silêncio, seja na velocidade, seja no estilo. Por exemplo, agora os meus gajos não são de one-liners. Logo, não há muita gente a fazer one-liners. É mais histórias, coisas mais compridas. Mas se analisares a história do stand-up nos Estados Unidos, os gajos lá em cima são one-liners. Caraças, toda a gente a fazer one-liners. O quê? Histórias. Tudo a fazer histórias. Isso não tem apenas a ver com o facto de ser o gajo de cima que está a fazer isso. Tem a ver com os gajos de cima, os gajos mais relevantes do panorama, os gajos mais relevantes do circuito, do meio, estão a fazer one-liners. Ok. Isso quer dizer que esses são os nomes que estão a ser vendidos e que estão a gerar dinheiro. E nós podemos dar muito valor à arte e uns damos mais valor do que outros, mas continuamos a precisar de dinheiro. É, E exatamente, portanto, exatamente. se tu queres ser contratado para fazer coisas, se calhar tens de preencher aquilo que eles estão a pedir. Na altura do Levanta-te e Ri, aquilo que está a vender são anedotas, Sim, sim. certo? Então, eu, se quero ser contratado, se calhar tenho que ter um registro parecido com o do Fernando Rocha. E por isso é que, se calhar, quem apareceu naquela altura começava a ter um registro parecido com aquele. Sim. Até haver alguém com um registro diferente que. Não estou aqui a fazer a gestão, seja do que for, em relação a seja quem for. Mas, idealmente, não idealmente, porque o ideal não existe. Se não consegues fazer tudo aquilo que queres fazer, arranjar aqui uma espécie de meio termo, aquilo que alguns realizadores fazem, ok, este é para as massas, este é para mim. Este é para as massas, isto é para mim. Aquilo que muitas vezes acontece, também fruto de o stand-up em Portugal é curto, um país curto. Se tu começas a fazer algo muito diferente do genérico, do registro familiar, olhas para trás, "Então, mas eu não tenho público." Os nichos aqui são três pessoas e um papagaio, portanto podes esticar muito. O Jeselnik, por exemplo, utiliza. Ele já falou disto em podcasts, e claro que eu sou um influenciado, um seguidor de Jeselnik, que É a é. tua religião? Sim, sim, é a minha religião. Pá, é a única coisa que eu acredito no horóscopo é quando dizem que qualquer coisa está relacionada com aquilo que ele fez. Ele diz isto relativamente ao set e eu acho que se adapta a todo o caminho de carreira, o que for, que é ele no set, a cada X piadas, que são piadas que ele considera mais interessantes, ele faz uma que o público em princípio vai chegar lá, que é para manter o público com ele. E eu acho que isto é um bocado aquilo que também estás a dizer, que é, se calhar nós para encontrarmos um meio termo temos de ceder em algumas cenas Sim, e se sim, calhar sim. não é um trabalho meu, um trabalho para o público, neste trabalho vou fazer 70% para o público e 30% ali com a minha linguagem mais específica. E depois, se realmente perceberes que há margem, até podes, caso consigas, ter duas vias em simultâneo. Há aqui uma Claro. via mais ou menos mainstream e depois tem aqui uma via mais indie. A cena que vai angustiar
algumas pessoas daqui a 10, 20, 30 anos, é quando olharem para trás, aquilo que tu disseste em relação à obra, eu não fiz bem nada. Aquilo que eu fiz podia ter sido feito por outro, até foi feito por mais 100. Nada de pretenciosismos, isto vai ficar para a eternidade, mas olhando para trás, uma coisa é chegares a esse ponto e perceberes que tudo aquilo que fizeste já foi engolido pelo esquecimento. A outra é dar-te conta disso e dar-te conta isto podia ter sido diferente. Isso aí deve ser uma angústia do caraças. Eu estou em querer, também fruto do nosso tempo, já não há muitos gajos não querendo ir para o extremo dizer que é que esta merda se foda, sou eu contra o mundo e se não for agora, quando eu morrer, onde perceber esta merda, até porque a comédia é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil que isto aconteça. Mas eu acho que está tudo mais para o sítio da cedência. Não há muita gente a resistir. A ideia de resistir, gosto de ouvir quase todos os podcasts, não religiosamente, até porque sou ateu nos podcasts. A malta mais nova, gosto de perceber as muletas, quais são as muletas mais em voga, as ideias mais em voga, as cristalizações mais em voga. E uma das cenas que eu me tenho deparado é esta cena que, se uma ideia tem prestígio lá de fora, pode ser a ideia mais estapafúrdia. Supondo este cenário disparatado, que é mesmo disparatado, se atualmente Hitler fosse um influencer nos Estados Unidos a dar as mesmas ideias com que ficou conhecido, como atestam os documentários, havia pessoal, em Portugal, mas em Portugal, para focar isto, a dizer, se o Hitler diz, o teu gajo tem 10 milhões de seguidores no YouTube, o teu gajo sabe. Há muita gente a cegar com os números dessa pessoa. Daqui a uns anos há muita gente que vai pagar o preço. Vidas muito boas, claro, vão. Mas quando olharem para trás, eu fiz, mas será que fiz? Podia ter sido outro gajo. Às tantas tinha que ir buscar o Sim, horário. ou seja, o que estás a dizer é que há muita gente que vai apenas à procura desse reward de following e o resultadismo. É apenas Sim, sim, sim. resultadista. Porque Sendo até... que nem é resultadismo a esse nível enquanto obra, é resultadismo enquanto alcance imediato. Todas estas coisas são problemas muito mais profundos do que aquilo que nós estamos a dizer. O comediante, apesar de ser comediante, como tem um nome, é ligeiramente diferente do resto, é por isso que as palavras nascem. Etiquetar alguma coisa singular, 99% do comediante é igual ao resto, depois o 1% é tipo a diferença entre o macaco e o homem. É só ali 1%. É a sociedade que está muito à procura da recompensa imediata. Depende de pessoa para pessoa, mas já não consegues pensar Mas no modelo. eu acho genuinamente que esse tipo de coisas sempre aconteceram. Epá, Só que não... a noção de imediato foi diminuindo, ou Sim, seja, agora é o imediato o mesmo lapse, imediato. exatamente, mas por exemplo, quando apareceram as raspadinhas, isto foi o primeiro exemplo que eu me lembrei, mas Sim, antes sim, das sim, mas raspadinhas sim, havia outras coisas. é bom exemplo. Pensando no capítulo da arte, e às vezes sou acusado, tá bem, mas tu estás a dar os melhores exemplos de cada coisa, não é? Mas às vezes é preciso dar para tornar claro e depois, se quisermos, vamos buscar aqui meios exemplos e exemplos amputados. Há exemplos na literatura de gajos que tenho uma ideia para um livro, agora vou perder 38 anos a escrever um livro sobre esta ideia. Não sei se é 38 ou se é 32. Elias Canetti escreveu um livro sobre a massa e o poder. Isto é tão complexo, vou dedicar a vida. Atualmente, mesmo um gajo ao nível do Canetti, se põe um futuro prémio Nobel ou mesmo um Nobel, nunca na vida ele vai gastar este tempo à volta de uma ideia. Nunca na vida. Não estava à procura da recompensa imediata. Claro que não. Se estava à procura foi pelo Mas, caminho mais longo. mas da mesma forma que ele não estava à procura da recompensa imediata, há muitos de nós que não estão à procura da recompensa imediata. Somos filhos do nosso tempo. Sejas tu quem fores, escritor, artista, comediante, varredor de ruas, tu és sempre fruto do teu tempo e tu, Claro. por muito rebelde que sejas, tu falas com o teu tempo e a cena é que eu acho que é sempre possível dar um passo para o lado. E é por isso que eu acho que o passado é importante. Ora, se é ligeiramente diferente do passado, há a possibilidade disto que está a acontecer hoje não se manter durante muito tempo, se transformar Certo. noutra coisa. Alguém que nem sequer põe a hipótese de resistir faz-me uma confusão do caraças. Estamos no mesmo barco. Tem a ver com generalizações. O facto de, da mesma forma que existia antes quem resistisse a esse tipo de estímulos e a esse tipo de ímpetos, hoje em dia também há. Só que hoje em dia também, por esse tipo de velocidade a que estamos a viver, não nos apercebemos deles. E se calhar só nos vamos aperceber daqui aos tais 10 ou Sim, 15 sim, anos, sim. Também foram pode. aqueles que levaram o seu tempo. Centrando no comediante, não conheço assim muitos que pensem segundo essa lógica. É mais, deixa-me lá ver os trends, deixa lá ver. E vamos falar sobre aquilo que está a pingar. Do ponto de vista calculista, eu compreendo. Claro. E há uma diferença abismal entre aquilo, a recepção que podes ter eventualmente nas redes sociais
fazendo uma piada fora da atualidade agora, daquilo que acontecia há uns 10 ou 15 anos. Já dei este exemplo e vou usá-lo, posso-me citar a mim mesmo. Podias fazer uma piada sobre uma cadeira no Twitter no início e o pessoal vibrava. Hoje, o quê? Cadeira? Não me puseste no Salazar? Não houve nenhuma notícia que envolvesse uma cadeira? Porquê é que tu estás a fazer sequer uma piada sobre cadeira? Já me aconteceu uma vez, não a respeito de uma cadeira, mas uma piada qualquer. Nada tinha que ver com os treinos do dia. Houve um gajo a comentar: parece impossível, com isto está a acontecer, tu fazes uma piada sobre camaleões. Uma cena assim desse género. Não posso fazer uma piada sobre camaleões? Percebo, ainda assim, porque eu gosto muito de fazer este papel. Imagina que tu vais, e eu acho que é um mau exemplo na medida em que eu vou comparar o Twitter àquela tasca. Mas Sim, imagina sim, que sim, estás sim. numa tasca, e eles estão a falar do que for, e de repente tu vens com uma piada sobre camaleões. E de repente eles estão a falar de outra coisa qualquer, e é um bocado irrelevante o que é que estão a falar, mas estão a falar da conversa deles. E tu vens com camaleões, e eles ficam a olhar para ti, tipo, bro, nós não temos espaço agora para falar de camaleões. Estamos a Ok, falar eu... do tema de hoje, de Valência, ou lá o que é. tens razão, até porque o Twitter é, querendo ou não querendo, está tudo em comunicação. Facilmente aqui pode... Este cenário mais refinado em que, ok, há vários meses a falar dos temas, eu estou ali sozinho ou com uma pessoa a falar de camaleões. E o facto de estar ali com outra pessoa a falar de camaleões é que perturba o resto. Então, mas este gajo está a malta toda na taberna a falar de um gajo que levou 3 tiros na orelha. E este gajo vem para aqui, pede um galão ainda por cima. Há 15 minutos que o gajo está a falar de camaleões. Nem é tarde nem é cedo, leva já com uma cadeira nos cornos. Quando aprendi isto, ficou-me na cabeça, que é porque é que as Deixem-me pessoas... fazer piadas sobre camaleões, faz favor. Mas porque é que normalmente na discussão entre duas pessoas, o que é que irrita muito uma das pessoas? É a diferença de energia na discussão, a diferença de Ok, energia de ok. tom. Sim, Não sim, tem sim. tanto a ver muitas vezes com as palavras, tem a ver com o tom. E o facto de tu chegares lá a falar de camaleões, quer dizer que não estás a perceber a energia da sala. Na sala nós estamos a falar de outras cenas. E eu acho que tem muito a ver com isso, não tem a ver com as coisas em si, tem a ver muitas vezes com, pá, agora não aumento, acontece. Mas da mesma forma que isso acontece, daqui a uns anos vão olhar para o teu portfólio de Twitter e para o portfólio de Twitter de outros gajos que estão a falar apenas da atualidade, as piadas deles ou os comentários deles daqui a 15 anos sobre aquilo que está agora a acontecer em Valência não têm muita validade porque já estão completamente desenquadrados e descontextualizados. Enquanto que a tua piada de camaleões, pá, em princípio vai continuar a valer. Mas há aqui outro detalhe. Não quer dizer que tenha sido o caso dessa piada específica de camaleões. Posso fazer uma piada de camaleões, as entrelinhas dessa piada é a atualidade. E isto é válido, seja para, sei lá, piadas sobre cancro ou... Houve uma fase em que, pensando em humor negro, era a piada tem que ser boa! Ei, se for boa, pode ser! Se for boa, pode ser! Já chegámos a uma fase em que, independentemente da piada, venha o George Carlin, venha o Louis C.K., forniquem os dois e tenham um filho. Se está lá cancro, não pode ser. Não pode ser. Era já duvidoso no início, esta coisa do tem que ser boa, né? Para quem? Mas é válido para todas as redes sociais, são todas mais ou menos iguais, às vezes movem-se a velocidades diferentes. Assim que apanham o comboio da toxicidade, depois tornam-se todas iguais. Andam Claro. ali desniveladas. Novamente, eu acho que tem a ver com os representantes de influência que depois movem quem está Sim, sim, sim. como seguidor, como súbdito. Quando surge uma rede social nova, o exemplo mais recente é o Threads. No início, uma selvageria no sentido de que floresce. É muito É cru, sim. cru, suponho eu, um filho. Este gajo tem todas as possibilidades, está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Depois há um dia que escorrega, parte a cabeça, pronto. Se Claro. calhar Seleção natural, não é? vamos baixar as expectativas. Há aquela fase em que, menos com Einstein, impossível, entra na escola, começa a ter notas más, bom, se calhar temos que baixar a fasquia. Continua na ilusão, chega a um ponto, epá, este gajo é um burro do caralho. E depois mais à frente pode compensar, no sentido em que já não é no campo da inteligência, ok, é um burro do caralho, mas é um ganda gajo. É um... Faz bom balneário, né? Yeah, sim. Mas o pior é quando não há nada, não há nenhum ponto e os pais no fim, tanto Sim. orfanato aberto e eu insisti nisto. É a pior aposta, é pior que jogar na BetClick e nessas merdas assim. O que é que tem feito rir assim nos últimos tempos? Isso é uma excelente pergunta. Sabes que eu acabei por ter vindo a consumir muito menos comédia enquanto comédia. E portanto, aquilo que eu começo a encontrar é mais aquilo que me faz rir fora desse âmbito. Quando tu começas a atuar tanta vez, também começa a ficar um bocado farto
de ver aquele registro. E então, ok, eu vou procurar, e não é bem procurar, é encontrar. Eu começo a encontrar coisas que eu considero risíveis ou interessantes para depois torná-las risíveis noutro tipo de conteúdos. Por exemplo, eu tenho consumido imensos filmes. Uma das minhas que se tornou agora recentemente a esse nível referências, e eu antes já gostava, mas agora tornou-se mais, foi o Tarantino. Porque o Tarantino vai buscar, pá, tem ali formatos e formas de apresentar coisas, mais até do que o conteúdo palavroso, tem formas de apresentar coisas que eu acho muito giras. E não está muito longe da comédia. Em Não, certas não tá, partes. mas os filmes em si não são declaradamente cómicos, é isso que eu quero dizer. Mas ele nota-se ali um. Não é se calhar o principal rio dos filmes, mas é Claro. ali um afluentezinho forte. Há ali muita comédia ali nos filmes dele. No Pulp Fiction está cheio de diálogos do caraças a nível cómico. Há partes em que o gajo está a citar a Bíblia quando o meio envolvente não está a pedir. E este contraste entre aquilo que se diz e o meio envolvente é comédia. Uhum. Sim, É comédia. Gosto de comédia, tenho as minhas lacunas. Por exemplo, ainda não vi o Curb, por exemplo. Vi só a primeira sim, temporada. Curb eu vou vendo. É daquelas coisas que eu acho que vai ser para a vida, eu nunca vou acabar de ver Curb. Ainda há pouco tempo conheci uma moça, estávamos a falar disso. Tudo menos o Curb. E assim, então, estamos parvos. Eu ainda não vi tudo, mas não podes. É a mesma coisa que se me disserem Seinfeld. Não, não. Eu percebo que pode não ser a tua cena, mas não me digas uma cena tipo à Twitter de Sim, sim, Ricardo Araújo Pereira nunca foi humorista. Se tu me dizes certo. isso, é pá, levas logo com um Sim, pau. eu percebo que Curb não seja. Eu acho que isto é aquele tipo de banalidades que se diz depois também que acaba por cair no vazio, mas que não seja para toda a gente. Ou pelo menos que não seja para. Pelo menos para mim, acontece isso, que é. Não é para eu ver sempre, é para eu ver em alguns momentos específicos, porque eu às vezes não estou com paciência para trivialidades, sabes? E portanto não me Quer apetece estar coisas a. Exato, rijas. aquelas coisas banais que o Larry David apresenta, pá, não, às vezes não estou com paciência para isso. Prefiro uma coisa que eu considere que a seguir vou-me sentir mais inteligente. E às vezes tem a ver com isso, por isso quando nós dizemos também que não é para toda a gente, eu acho que não é bem isso, é mais, não é para todos os momentos. Blackout no Uh, Cortflix. sim, sim, sim. Epá, está com muito bom aspecto. É, parabéns ao pessoal das melhores coisinhas que foram feitas em Portugal. Sem sombra de dúvidas. Das melhores coisas que foram feitas em humor, a nível de imagem, que também parece daquelas coisas. Ah, fala-me da comédia. A nível de uma fotografia, do caralho. Está muito bem realizado, não é? Tem Vais muito boas falando dos cores. assuntos laterais, mas do sumo não falas nada. Mas tem Mas também. ainda assim, eu considero bastante importante, e já podemos voltar a seguir, porque o Miguel Vaz participou nisso e eu acho importante dizer que ele trabalhou nisso, Yeah, e yeah. porque acho que se nota bastante, e também por isso é que está bom. Mas eu acho bastante importante essa ideia de que estar bonito é importante. Nós gostamos de dizer que isso é meio fútil, e na verdade pode ser, mas eu acho que é importante. Eu lembro de. Isto é daquelas referências Mas se for bonito, completamente deslocadas, se calhar. servir a ideia, não há problema. Se for apenas a única qualidade, tu percebes, mas isto está. Claro, não interessa teres um six-pack se tu fores um bronco. Pronto, depende dos contextos, e lá está, há público para tudo. Onde eu quero chegar, eu lembro de estar a ver Canal Q, um programa que o Alvin tinha lá, de talk show, e o Pedro Buxo Rimendes foi Sim. convidado. E ele diz algo que, lá está, é destas que ficam na cabeça, que é, pá, não disse desta forma, que eu acho que ele não diz paz. Ele diz algo deste género: isto aqui está feio, isto está feio, e isto não vai atrair público porque está feio. Não interessa bem o conteúdo que estás a fazer muitas vezes, interessa que está feio e não vai atrair público. E às vezes, principalmente nesses registros televisivos, em que tu estás a fazer zapping, pá, se for bonito, vai agarrar pelo menos o tempo suficiente para tu convenceres depois com aquilo que estás a entregar, não é? Sim, sim, sim. Enquanto se tu agora pusesses blackout, começas a ver e aquilo está mal filmado e está tremido e parece o teu mime com Tourette, tu se calhar, se calhar vou ver outra coisa porque eu não tenho paciência para estar a investir nisto. Tempo e alguma emoção. Eu também já vi o blackout, gostei muito e acho que estão todos de parabéns. Há uma piada que eles fazem lá que eu já disse aqui num episódio. Naquela da. Não te puseram nos agradecimentos? Não, não. Aquela É piada uma falha. das árvores Ok, de do quando teatro. vão. Sim, sim, sim. Eu recordo-me ter chegado aí por outro caminho. Se o sketch acabasse aqui, isto não era nada. Mas depois o plot Sim, sim. twist que
que dão, está ali carinho, não foi às 3 pancadas. Eu acho que é daqueles casos em que se nota a vantagem de ter, acho que foi o Sinelo, o Rui Cruz e o Miguel, nota-se a vantagem de ter três pessoas de até gerações diferentes, mas com Sim, linguagem sim. tendencialmente diferente. Isso tem valor no produto final. O Rui Cruz, muita experiência. O Miguel Vaz é um gajo do caraças que vai ser um nome. É impossível não ser. Para mim, no campo das minudências. Apontamentos. Há um exemplo em que eu acho que é o Rui Cruz que está a falar com o Tiago Pereira. Sim, aquele do Casual Friday, não é? Sim. E Uhum. ele inicia fazendo uma homenagem àquele programa Pipi Pipi Parou. Sim. A não ser que eu tenha tido um amok durante esses segundos ele não fez referência a isso. Já me tinha um ganho, mas nesse aspecto ganhou-me ainda mais. Porque aquilo que acontece atualmente é quando tu fazes uma referência desse género, àquilo que nós chamamos de baixa cultura, ou mesmo alta cultura, tu fazes a referência ao que eu fiz. Faço a referência e não digo de onde é que isto vem. Para mim é assim é que se faz. Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, não percebeu. Está feito. É assim é que se faz. Mas também porque, nesse caso em específico, o facto de quem não perceber não vai estragar o sketch. E às Ah, tantas, dei-me se conta, às tantas se calhar foi o Miguel Vaz, porque na conversa que nós temos, ele referiu que gostava muito, não ironicamente, deste detalhe. Ok, Não ok, sei se não. foi ele, não sei se foi ele, mas ok. Não sei, mas ele é gajo de, um bocado como eu, gajo de referências televisivas, portanto acredito que tenha tido impacto a esse nível. Não sei se ele estava a zombar comigo, mas a ideia que me dá, mesmo em alguma entrega, ele vai buscar qualquer coisa à revista. Na entrega, ele já tem impacto na malta mais nova, talvez nos temas, onde eu noto mais que ele tem impacto é na entrega. Na forma como ele diz a punch, assim que eu comecei a conhecer, comecei a perceber-me à volta, a forma como ele entrega as últimas palavras já está a fazer família. Está a Está a fazer fazer eco. família. Já está a fazer eco. Mas mais uma vez, quem é bom, depois queremos imitar os bons, onde eu encontro um paralelismo, a forma como ele entrega, pensando no nosso contexto, só na revista, às vezes quase gritado, o tom. Aquela forma mais expansiva até de utilizar o palco como ferramenta, não é? Exatamente. E isso aí, não sei se é elogioso ou não, mas encontra-se na revista. Faz aqui uma ligação, sendo ele observador dessas comédias que nós por vezes não passamos cartão, seja Malucos do Riso, Uhum. seja Maré Baixa, seja estas. Acho que é Mas maré alta. Maré Alta? Ok. Sim. Isso é Maré baixa é outro, é no outro canal. no outro universo Sim. paralelo, chama-se Maré Baixa. É para aí que eu estou. Ainda bem que corrigiste. Mas seja como for, e é isso que eu falei com ele na conversa que tivemos aqui. Contra mim, eu só acho isto porque toda a gente acha o contrário. Ok. Que é esta forma de encarar esse tipo de referências como algo meio foleiro e meio parolo e ter batanetes como referência, meio parolo. E eu gosto de gostar disto. Eu cresci, como te disse, a ver muita televisão e, portanto, as minhas referências acabam por ser isso. E lá está, não necessariamente apenas coisas cómicas como o Camilo ou coisas assim, mas também, sei lá, novelas que davam na altura. As novelas Yeah. estavam na altura. Havia cenas cómicas que eram hilariantes. Eram hilariantes e era aquilo que eu estava a consumir na altura. Portanto, claro que dizer isto em voz alta pode ser problemático a nível de meio, mas sim, tipo, faz-me confusão dizer-se que Batanetes é parolo. Eu acho que já passámos essa fase. Miguel Vaz deu um exemplo de uma piada que, salvo erro, era nos Malucos do Riso. E se tu analisares aquela piada, daquele sketch, independentemente da originalidade ou não, uma piada que podia ir para stand-up facilmente. A estrutura Sim. está lá. O sentido crítico do comediante às vezes deixa-se apanhar nas armadilhas. Fica ofuscado por algumas luzes e depois não vai até ao fundo. É muito difícil dizer até que ponto é que os Malucos do Riso te influenciaram, ou os Batanetes, ou Maré Claro que sim, nós Alta. não conseguimos arranjar métricas para explicar isso. Certamente, se agora fizesse de uma forma metódica, agora vou ver os Malucos do Riso todos. Começavas a ver, epá, mas eu reconheço aquilo no meu Uhum. discurso. Falando cientificamente, pode não ter vindo aí, mas há essa possibilidade. Há outro fator, é que nessa Eu de altura. vez em quando, desculpa estar a Não, interromper, mas não. eu de vez em quando meto-me a ver repetições de Batanetes, de Morangos com Açúcar, desse tipo de programa. Houve há uns tempos que estive a rever Herman Enciclopédia. A rever porque eu acho que já tinha visto, não porque de certeza que tinha visto. Em todos esses conteúdos eu percebi que há coisas que eu utilizava. E lá está, eu meti morangos com açúcar aqui no meio. Só que havia realmente aquilo fazia muito parte da minha vida e O que é que tu utilizavas de uns morangos com açúcar?
Lembras-te? Muito honestamente, não. Eu acho que só utilizei isto como exemplo para dizer, para justificar o meu argumento. Mas certeza que utilizo, certeza que utilizo. Nem que seja a nível de linguagem, de forma mais na altura do que agora, mas de certeza que utilizo coisas que me ficaram dos morangos com açúcar, ou como me ficaram dos batanetes. E lá está, do Herman, ainda há bocado eu estava a pensar numa coisa que era a forma como nós hoje em dia detestamos, ou gostamos de dizer que detestamos paródias musicais e esse tipo de comédia musical. E atenção, eu não gosto, mas a verdade, e eu estava a pensar nisto, eu cresci e uma das minhas principais referências foi o Jaimão, que é alguém que hoje em dia já não tem essa influência, principalmente a nível de meio, acho eu, mas foi alguém que teve bastante impacto no meu crescimento, a nível de olhar para o humor e para olhar para este tipo de conteúdos. Foi alguém que quebrou ali muitas barreiras de. O Jaimão, sei lá, o Rochinol Faduns, que enroscas e Zeca Estacionâncio, questões desse tipo. O Herman em si, principalmente neste contexto Herman Sick, por exemplo, foram figuras que quebraram muitas barreiras para mim na forma de olhar para esse tipo de conteúdos. A respeito do Jaimão, recordo-me, na altura, recordo num colega de me passar um CD com as músicas do Jaimão e eu Sim, ter delirado. A mesma coisa com o Cebola Mole, por exemplo. certo. Aquele lado histriónico de... Aquilo que mais tarde as músicas brasileiras mais pop se apropriaram. Basta usar 2 ou 3 palavras durante 3 minutos. Não é preciso andar aqui a gastar o vocabulário. Inspiraram-se no Cebola Mole. A respeito do Herman, é também isso. Para mim é outra cena. Por exemplo, tal canal. Olhas para aquilo e aquilo que nós usamos um pouco à tripa forra, sem nenhum critério, que é este gajo está à frente do seu tempo. No caso do Herman, aquele gajo estava mesmo à frente do seu tempo. O gajo está a fazer metacomédia. É um programa que é um canal. Agora, com um olhar mais treinado para a comédia, tu percebes, este gajo estava mesmo a anos-luz dos outros. E envelheceu bem, que é uma cena lixada no humor. A maioria das cenas envelhece mal. Muitos especiais, alguns com pouco tempo, envelhecem mal. Eu às vezes gosto muito, vejo uma segunda vez. Não é nada. Eu acho que esse é o melhor argumento que se pode utilizar para contrapor o argumento que normalmente pode ser utilizado contra o Herman, que é o facto de ser o único na altura. Na altura faz com que, opá, se calhar foste o que teve mais sucesso por causa disso. Ok. Mas o facto de agora nós, passados 20 anos, 30 anos, estarmos a olhar para essas coisas e realmente continuar a funcionar, invalida o ponto de ser o único. Se calhar nesse sentido, relativamente ao Herman, relativamente ao Camilo, na altura a oferta era tão pouca que a tua relação com essas coisas era muito Claro. mais forte. E Sim. isto, dito fora de contexto, pode doer, mas a tua relação com os Malucos do Riso era muito mais forte do que, por exemplo, aquela que tu tens hoje com o Jezelnik. Eu tenho uma relação muito mais forte com Super Campeões, que foi uma, uma série da SIC que tinha o gajo que fazia de filho do Camilo em muitas séries. Uma relação muito mais forte com essa série do que com Fleabag, que é uma série inacreditável. Yeah, yeah. Mas a verdade é que Super Campeões faz parte de mim e, Exatamente. e Fleabag faz parte só e apenas do meu conhecimento. As nossas cabeças atualmente são outras. Fleabag é um bom exemplo. A série que eu mais gosto de comédia chama-se Inside Number 9, que eu gosto, já revi, e há dias estava a comentar um episódio com alguém e eu me esqueci-me. Assim, mas isto era. Porra, tu já viste? Ou seja, apesar de ser a série que eu mais gosto, Uhum. quando vou começar a descrever, há muitas lacunas. Agora, Sim. se É eu um fator fosse. emocional que se calhar não está tão presente. Agora, se eu fosse descrever os sketches dos Alentejanos, do Maluco do Riso, em que primeiro era a cabecinha pensadora, depois foi não sei o quê, depois foi não sei Uhum. o quê, eu conseguia fazer essa trajetória toda. Sim, consegues pintar o cenário, consegues fazer tudo, sim. Nós estamos a ver muita coisa ao mesmo tempo. O último especial do Adam Sandler foi assim as últimas 2 coisas que eu. Ok. Ou seja, podcast, assim as últimas cenas que viste ou Ah, viste ou leste e passaste. boa. Olha, primeiro vou já falar do podcast do Miguel, que eu acho que está muito. Não é só por ser o Miguel, mas está mesmo muito bom. Não é só estar engraçado, está bem executado, está bem pensado, está muito giro. Depois, eu estava a pensar na última coisa que li, e ainda não acabei de ler, mas eu acho que está a ter influência em mim,
que é o Jack o Fatalista. Quando fizeste essa pausa, Rick Rubin. Não, isso eu nem sei se tem coisas lá dentro. Para mim é só um livro. É daqueles do IKEA, sabes? Não sei se tem conteúdo. Podia passar facilmente, que ele tem a capa dura. Realmente muito bonito. Pá, não sei, eu prefiro recomendar coisas que eu tenho a certeza de que gosto. Mas antes de avançares, o que é que Ok. estás a achar desse livro do Diderot? Estou a achar muito divertido. Estou a achar muito divertido porque ele está-me a criar ansiedade o facto de nunca mais acabar a história. Isso é daquelas coisas que tu, quando começas a olhar e a perceber, pá, isto é difícil de fazer. Se eu quisesse fazer, Yeah, yeah, yeah. ia-me dar um trabalho imenso. E, portanto, está traduzido. Mas tem uma linguagem muito engraçada, tem Sim, sim. fenómenos e acontecimentos muito engraçados, tem duas personagens muito cativantes. Pá, é muito giro. O Diderot é aquele exemplo, aquilo que nós ouvimos às vezes em relação aos humoristas. O humorista é um filósofo. O Diderot é. Era humorista, era filósofo e era maluco das enciclopédias. Ele tinha esta mania de enciclopedista. Eu vou catalogar o mundo todo e... Que muitos humoristas também têm. Às vezes é mais notória, outras vezes mais subterrânea. Mas muitos humoristas, epá, eu quero catalogar aqui o mundo, arranjar aqui uma ordem. Quero falar disto tudo, quero. Sim. Se calhar não vão ao limite do Diderot de eu vou. Olha, no teu caso és uma espécie de Diderot nesse aspecto de. É giro porque eu lembro de ser puto e pensar. De ser puto, se calhar não era assim tão puto, mas novamente, é irrelevante. E pensar numa lógica dessas, que era, não era catalogar o mundo, mas fazer quase uma enciclopédia de países, uma enciclopédia pessoal, de todos os países e identificar aquilo que eu achava relevante. Depois nunca cheguei a fazer porque aquilo acontece que dá trabalho e eu sou ligeiramente preguiçoso, portanto acabei por nunca o fazer. Mas isto para me equiparar Ao Sr. Denis. Estava aqui a pensar nos géneros literários caídos em desuso. Essa coisa de enciclopédia, não aquilo que nós vemos, uma coisa muito formal, mas uma coisa mais livre, como o Diderot. Quem faz alguma coisa desse género é o Afonso Cruz, uns livros de contos em que usa quase uma arquitetura parecida ao teu podcast. Uma das particularidades dele é que às tantas está a falar de autores reais e fictícios e une tudo. Uma das coisas que eu mais gostei de ler nos últimos anos, eu acho que se chama Coleção, aquilo que é do Gonçalo M. Tavares, que tem aquelas personagens todas que depois acabam por viver na mesma, acho que é uma cidade. E se Estás a calhar falar, tu estás estás a falar do bairro, não é? Do Sim, bairro. sim. É uma personagem. É um escritor. Sim, é um escritor que Ou um é uma artista. personagem, sim. Lá está, é daquelas que eu olho e penso, pá, eu se fosse escritor gostava de ter feito isto. O Gonçalo M. Tavares é o meu exemplo. O Gonçalo M. Tavares é um bicho que está a jogar outro campeonato. Ele está a jogar em todas as frentes e todas as frentes joga bem. É aquilo que eu ia dizer em relação aos géneros, que pode ser relativo a tudo, mas focando nos literários. Há géneros aparentemente caídos em desuso. Por exemplo, o Gonçalo M. Tavares foi buscar a epopeia. Um género que também havia, há cada vez menos, era o dicionário. Pode ser mais ou menos na arquitetura do teu podcast, mas mais extenso, um dicionário do humor. Eu vou definir, enquanto humoristas, todas as palavras segundo Ok. o meu estilo. E foi praticado por alguns humoristas. E depois há um género, esse aí não conheço muitos livros, só conheço certo. Um género, eu não sei situar o século, o diário do masturbador. Um diário só que enquanto masturbador. Não é um livro, é um género. Há muitas pessoas a confluir nesta ideia de diário enquanto gajo que se masturba. Hoje em dia, não na ótica da masturbação, mas na ótica de quem, enfim, de quem faz cocó, existem sítios, opá, é o Reddit, no Reddit há tudo, mas no Reddit há espaços dedicados a pessoas que partilham a sua, como é que se diz? Está a falhar, a regularidade a nível relativo e a nível absoluto, por mês, por semana, não de uma forma humorística, mas de uma forma até bastante didática e educativa, tem algum valor fazer esse tipo de partilhas. Eu ia recomendar porque para mim é a melhor série de todos os tempos, digam o que disserem sobre, principalmente sobre as outras séries. Para mim a melhor série de todos os tempos é Leftovers e eu aproveito todos os passos que eu tenho Ainda não vi. Ainda não vi. Pá, é a melhor série de todos os tempos. Tem 3 temporadas, não é só a nível de série em si, é a nível global. Tem uma estética incrível, tem temas, tem das melhores interpretações que eu me lembro de ver, portanto, recomendo a todos os nossos ouvintes que vejam Leftovers. E não E é só que agora, vejam, é que vejam e que comecem a considerá-la como a melhor série de sempre. Porque se virem e não a considerarem como a melhor série de sempre é porque não viram bem. revejam até considerarem. Só para dar aqui mais um lamiré em relação ao podcast.
Não sei se queres explicitar, se é que isto é magia, o que é que envolve um episódio? O que é que está nos bastidores de cada episódio? Nos bastidores, a partir de determinado ponto, sei lá, a partir do sexto episódio, o que há essencialmente é aquilo que eu não esperava que houvesse, que é a ansiedade. Ok. Porquê? Porque, e não tem a ver com as piadas sobre as palavras, sobre o tema, porque isso eu, até de uma forma pretensiosa, eu consigo arranjar formas de, seja de camuflar o facto de não ter piada, não ter uma piada, ou criar piadas para aquilo, eu consigo, de forma mais ou menos orgânica, chegar lá. A mim o que me custa é muitas vezes a outra parte, que é a parte em que eu, lá está, não sou tão natural, que é a parte dos temas para falar de forma mais extensa e de forma continuada. E portanto, isto porquê? Porque eu normalmente, durante a semana, estou a recolher conceitos. Só que na minha cabeça, porque lá está, eu sou de um registro muito jezelnikiano, as coisas vêm-me em one-liners. Yeah, As coisas vêm-me em formas curtas. E para mim está explicado. E eu tenho que transformar aquilo em 2, 3 minutos. Como desafio pessoal. Nem é porque eu acho que é assim que deve ser feito. É mais como desafio pessoal. Eu tenho de. Num dos últimos, por exemplo, foi a forma de as portas de garagem serem lentas e eu. Isso para mim é tipo um engate. E para mim aquilo, isto só é suficiente. yeah, yeah, yeah. Mas eu agora tenho que transformar isto em algo que eu consiga utilizar durante 2 ou 3 minutos sem meter muita palha. Yeah. Porque para mim é esse o ponto. E às vezes consigo, outras vezes não consigo, mas até chegar lá, sentar-me a gravar e, ok, tenho aqui 4 ou 5 temas que eu consigo falar durante 10 minutos, isso causa-me muita ansiedade. Porque eu depois tenho muito aquela questão de eu quero ser sempre genial. Pois, yeah. E o facto de ter de admitir que pá, há muitas coisas destas que vão ser mais, mais fracas, custa-me um bocado. Às vezes, epá, só consegues um final muito. Há um beat, não é que ele seja muito velho. Eu pensei que ele estava acabado para aí há 3 atuações. Riso do princípio ao fim. Depois estiquei mais um bocado. Na última atuação estiquei mais um bocado e se calhar não devia ter esticado. Estive à procura de coisas ali à volta e resultou, mas agora tenho que passar outra vez para o texto e comprimi-lo. E só hoje é que estava a pensar e encontrei um final para o beat. Confrontar o público ferozmente, perguntar-lhe de forma a que o público não consiga responder sim à pergunta se vê em pornografia. E Certo. aí começo, eu sou o único gajo que vê pornografia no mundo e é isto que eu queria falar convosco. Como é que uma indústria multimilionária se aguenta só com um gajo? E vou por aí fora, traço o cenário, explicito um pouco, depois vou para um cenário em que está uma atriz pornográfica num carro presa no trânsito a passar-se dos cornos, só que em contrapaz com uma fotografia no carro dela, em que em contrapaz por ver o meu retrato. Depois já há ali mais outra coisa e o final é sendo um terreno mais à Carlin tardio se isto continua a ter a mesma graça do que está para trás. A pornografia é o motor da tecnologia. Foi ela que motivou o streaming, foi ela que motivou a banda larga. Segundo este beat todo, vocês têm de agradecer o facto de existir Netflix, banda larga, esta pessoa que está aqui. Certo. Eu sou o anjo da Giro. punheta. Isto dá para explorar mais um bocadinho. Tudo o que é tecnológico, tudo o que vocês gostam de usar, é graças a esta pessoa que está no palco. Está fechadinho, só hoje é que cheguei lá. Certo, lá está. Comigo acontece muitas vezes o contrário, que é eu para palco já levo coisas que estão fechadas. E quando eu faço, não há muito por onde batalhar. Yeah, Porque yeah. já está fechado e não é estar fechado enquanto piada, é estar fechado na minha cabeça. Eu quando penso naquilo já está com aquela estrutura, está Yeah. tudo cimentado. E portanto torna-se difícil para mim pegar naquilo e acrescentar-lhe seja o que for, seja início, seja meio, seja fim. Que aquilo já está consolidado. E o trabalho que eu tenho feito, e é trabalho que agora já começa a ser muito orgânico, até porque a minha forma de estar em palco também começou a ser bastante diferente, eu já consigo pensar de forma mais flexível. Yeah. Ou seja, penso muito mais os conceitos até do que as piadas, sendo que eu sou um punchliner por natureza, portanto, eu trabalho sempre com base em eu só vou apresentar se tiver uma punchline, eu nunca vou ser aquele gajo, quer dizer, nunca, enfim, é muito tempo também. Não me imagino a ser aquele gajo que leva coisas completamente sem punch, sem final para palco, mas começa a ser o gajo que tudo aquilo que está antes da punch não está assim tão fechado. Também é consequência do podcast.
O facto de eu conseguir agora pensar em conceitos em vez de serem formas finalizadas de pensamento. Eu tive muito tempo sem fazer stand-up. E a primeira vez que Eu fiz, também, pá. Eu também após o tive bastante. tempo mas eu tive, pá, aí, que é 10 anos. Não, eu tive 27, que foi até começar. Sacana. E aquilo que eu levei a palco foi aquilo que eu fazia e resultava. One-liners. Eu sempre fui mais do lado das one-liners. E não resultou, e felizmente não resultou. E assim, já que não resulta, vou experimentar uma coisa que não me é natural. E agora consigo fazer os dois registros. Às vezes não resulta. Por exemplo, na última atuação tive um beat, testei muita coisa, mas aquele beat em específico, entrei do caraças mesmo. Aquele beat, nada. E depois fui lutar até para sair mediano. Claro. Nem terminei o beat. Aquilo que normalmente acontece nessas situações, e só consegui perceber a posteriori, quando tenho um beat mais ou menos longo e quero testá-lo, e quando eu vejo que falha, eu começo a saltar de beat em beat. Às vezes tenho plano B, C, D, e as pessoas não se apercebem, mas eu estou a saltar de beat em beat até que, ok, vamos por aí. Nesse dia não tinha plano B, nem C, nem D, pronto, olha, não dá, Certo. e É o que depois temos. é o que temos, olha, não quer funcionar do caraças dentro de um tema, não quer saber, nem continues. Ainda mais giro, com tudo o que giro acarreta, a cena de repente tu já perdeste a sala. Tu Yeah, perdeste yeah. a sala porque não só nós não curtimos disso, como toda a tua persona foi completamente descredibilizada. Exatamente. E portanto, tudo aquilo que vais dizer, em princípio, não vais recuperar. E acontece, por exemplo, a mim acontece-me bastante o facto de as primeiras piadas ditam um bocado. Agora não tanto, agora já começa a ter mais flexibilidade e plasticidade ou elasticidade. De início acontecia muito de se vocês não foram com a minha vibe ao início, pá, os próximos minutos vão ser medíocres Yeah, yeah, yeah. É isso para mesmo. todos. É isso mesmo. Não é que seja uma epifania no sentido em que só te pode acontecer a ti. É uma coisa que do uso corrente toda a gente sabe. A primeira, a segunda piada, além de serem importantes, ditam também no meu caso a atmosfera. Se vocês percebem isto, percebem a cena. E a partir daqui entendemos-nos todos. Posso ir fazendo aquilo que o Jason Lee às tantas lança aqui uma só para ver até onde é que vocês conseguem ir. Agora, se a coisa começa a sair tremida, eu às tantas também já não tenho confiança. Eu já não vos posso entregar certo tipo de coisas. O cérebro começa a estar ocupado. Bom, dentro daquilo que tu tens na cabeça, o que é que podes servir a estas pessoas? A mim, principalmente ao início, e agora ainda me acontece bastante isso, que é eu vou para palco com um set. Eu tenho um set completamente fechado. Agora já consigo, dentro desse set, variar a sequência. Consigo aquilo que eu imaginei mais perto do fim do set, consigo fazer ao início, consoante até o discurso e o público tem à frente, mas aquilo que vou apresentar de set está completamente fechado. É aquele texto que eu vou fazer. E portanto, isso para mim, ou seja, dificulta muito essa questão de ir buscar o público. Sim, sim, Que sim. não tenho coisas que não estejam aqui na cozinha. Se vocês forem alérgicos a amendoim, meus amigos, Mas bebam água. por acaso agora tem uma coisa, quando corre bem, normalmente surge-me sempre qualquer coisa. Vi um one-liner que a volta e meia faço. Era só um one-liner, era atropelar um cego. Bom, e se isto fosse uma espécie de recorrência e às tantas começa a atropelar? A seguir vou atropelar um mimo. À terceira vez, basta dizer atropelo, já o pessoal está a rir. Mas o que é que este gajo vai atropelar agora? Na terceira já estou a atropelar um crocodilo. Ainda dá para esticar mais. E aquilo que me tem vindo a acontecer, mesmo quando estou a pensar em one-liners, é olho para um one-liner e, ok, isto funciona, está a funcionar muito bem. Mas será que dá para pôr mais punches aqui? A mim o que me aconteceu foi exatamente isso, mas a parte emocional de eu não quero estragar isto. Isto está tão bom que eu não quero estragar. Eu tenho esta one-liner que para mim funciona perfeitamente e eu sei que é ótima e às vezes até funciona assim com pensamentos, que é eu tenho um pensamento que é incrível. Como é que eu transformo isto em piada sem estragar o pensamento? E isso a mim cria-me bastante ansiedade artística. Uma das últimas vezes que atuei, não sei dizer bem online, mas a ideia era esta. Mas a ideia era sobre os sofás em L, e aquilo que eu adicionei foi o pessoal com deficiência na fala, e se não consegues dizer o L, não vale a pena comprares um sofá em L, porque ter um sofá desse é para ostentar. A formulação é esta, mas a ideia era esta, a piada. Eu não tenho dinheiro, não sei o quê, em vez de comprar em L, compro um sofá em O, um puff. Antes de entrar, lembrei-me de uma coisa para adicionar, mas foi mesmo antes de começar a atuar, lembrei-me de uma piada que era só um one-liner, às tantas já tem 3 ou 4 piadas que andam ali naquele universo. E este é o tipo de piadas que as pessoas têm de entrar no universo. De graus de estranheza. Primeiro é uma piada de linguagem. Se aquilo é um sofá em L, um puff é um sofá em O. Depois estico mais um bocado,
E isso está-me a dar um gozo do caraças. Ainda nessa versão mais curta, que é aquela ideia: a tua casa é o teu castelo. É fria, fria, fria. E isto é expectável que as pessoas saibam que um castelo é frio. E a piada fechava assim. Só que depois, fria, 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 eu estou a usar esta expressão que muitas vezes é utilizada para assinalar algo que é muito frio, a repetição do frio. O castelo também é grande. Grande deve fazer eco, complemento. E faz eco. E as pessoas, ok, se calhar as que não tinham percebido anteriormente um lamiré sobre a punch anterior e depois termino. E não faz assim tanto frio. Ok, o frio, frio, frio é desmantelado. Gosto muito desta ideia de a cada punch ressignifica a punch anterior. Acho que é uma ideia muito própria à poesia. É quando cortas o verso seguinte pode estar em contradição com o verso anterior. Eu gosto muito desta ideia. Mas eu acho que não é só o público, mas tu próprio tens de entrar nesse jogo. Eu de início eu agarrava-me muito àquilo que eu fazia e tinha, lá está, eram ideias fechadas. Cada piada era uma piada fechada. E depois, com maturidade de palco, maturidade de escrita, acabas por perceber que, não, claro que eu posso meio que contaminar esta piada porque vai justificar a seguinte, vai justificar a anterior, vai justificar-me a mim enquanto persona, vai justificar a última, não sei. Mas sim, eu sinto muito isso de. Há piadas, por exemplo, ainda há bocado nós estávamos a falar da cena de ceder. Nós temos de ceder. Convém não ceder totalmente. Sim, E o sim, meu sim. trabalho é muito esse, que é, eu quero fazer uma coisa em palco, mas eu sei que aquilo que eu quero fazer, eu não posso entregá-lo da forma como eu gostava, porque senão não vai ser bem recebido. E Sim. então primeiro tenho de amaciar, sabes? Tenho de olear um bocadinho, não é olear, é untar. Tenho de untar um bocado o público para aquilo entrar bem. Então tenho às vezes fazer piadas de que eu não me orgulho tanto, embora eu orgulho de todas as piadas, principalmente porque fui eu que as escrevi. O facto de eu estar a fazer piadas de que não me orgulho tanto, artisticamente, mas que aí sim tem um fim, tem um propósito, que é permitir-me fazer as outras. Estabelecer uma energia, estabelecer uma relação com o público que permitem fazer aquilo que eu realmente quero fazer, que depois também tenho que voltar a fazer esse trabalho de vez em quando, de entregar uma piada que se calhar não me orgulho tanto para continuar a manter o equilíbrio, Yeah. mas eu percebi que, principalmente início de set, eu tenho de conquistar o público e ele tem estado no meu lado para eu conseguir dar aquilo que eu quero dar. Não atuo muitas vezes. E às vezes fazia, se atuasse 4 vezes, das 4 vezes levava texto diferente de uma ponta à outra. E às vezes resultava e eu, epá, és do caralho, faz 10 minutos novos e resulta tudo. E outras vezes, não quer saber o que é que este gajo está a dizer. Certo. E agora, estou a atuar num sítio todas as semanas e há um beat ou outro inicial em que às tantas eu já posso fazer aquele beat de 3 ou 4 maneiras, mas eu sei que é bom para. É isto que eu sou, ou pelo menos isto é um princípio. Se vocês perceberem isto, daqui para a frente a relação vai ser fixe, e depois a partir daí, epá, vou esticando até dar. A meu respeito, aquilo que eu tenho feito mal é que eu gosto de todos os tipos de humor. Posso não estar a entregar bem a piada, aquele estilo de piada em específico. O público vai até certo lado, mas há um ponto em que onde é que este gajo já foi? Tu estás aqui a fazer nonsense, estás aqui a fazer humor de linguagem, humor negro, observação nonsense. Então, mas tu já estás, estás louco. Sim, mas eu acho que isso tem muito a ver com. Primeiro depende sempre do público, mas e depende do contexto, depende de como é que é vendido à noite, portanto, isso também vai Sim, sim, sim. diferenciar o público que vais ter. Mas eu acho que tem a ver com uma coisa muito simples que é o público, por norma, gosta de saber o que é que vai. É, É sim, mais. sim. Tem de esperar. Ele gosta de saber que tu podes me enganar, mas eu sei que. Por exemplo, o Prestige, o filme, explica muito bem esta ideia de relativamente à magia, mas enquanto comédia também funciona, que é tu fazeres desaparecer o pombo não é suficiente para ter uma boa reação. Tu tens de voltar a fazer aparecer o pombo. Na comédia é um bocado isso, que é o público espera que tu voltes, ou seja, ele tem de reconhecer alguma coisa ali, Sim, 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 porque sim, sim. senão se Yeah, é torna assim. tudo muito estranho. Lá está, por ser apenas estranho e não conseguirem apreciar e validar enquanto. Há um ponto em que, é claro que a maioria do público não está com isso, não está a pensar isso de forma consciente, mas no inconsciente está a analisar. Epá, o gajo já esticou tanta persona que já arrachou por todos os lados. Começou assim neste estilo e às vezes, não que eu tenha feito isso nas últimas vezes, mas às vezes, quando pondero isso logo no início, até
a minha cadência muda, consoante aquilo que eu quero entregar. Então este gajo começou muito lento, pausas longas, e agora de repente começa com outro ritmo, não tem nada a ver, até o tom de voz muda. Começou muito a negro e às tantas está a falar, sei lá. São muitos estímulos diferentes, não é? São muitos estímulos diferentes. Estás a mudar não só o tipo de piada, como estás a mudar a Sim. forma como entregas, estás a mudar a Exatamente. velocidade, estás a... Uma qualidade que o comediante tem de aprender é treinar esta sensibilidade. Até onde é que eu posso ir? Ok, já fui até aqui, o público acompanhou-me, vou, ok, aqui já não vai, vou recuar aqui um bocado. No momento é complicado. Faz parte do processo. A última vinha de uma sucessão grande de noites boas e muito boas, assim, ok, não foi má, mas a lição a tirar é, comparada às outras mais lá para trás, mas esta foi muito, mas muito melhor. A noção de bombing começa a ser diferente, não é? É tipo um mau jogador no Porto é diferente de um mau jogador noutro sítio. Um mau jogador no Porto, pá, não é assim tão mau jogador, mas parece muito pior porque os jogadores ao lado dele são bons. Sim, sim. Em média são muito bons e portanto ele vai parecer muito mau. Dê-me noites más, que eu quero é noites más. Há coisas a limar, leva isso para o estaleiro, pensa nisso, se é que vale a pena voltar a fazer essa ideia que falhou. Há outra ideia que começou de uma cena muito simples, eu a conversar com uma amiga sobre... Supondo que estamos a falar de sexo, num cenário assim meio nonsense, em que... Nonsense, a minha ex-namorada traiu-me para mostrar que não tinha sido afetado, ofereci-lhe um desumidificador. Para que não pudesse haver umidade no quarto dela. Basicamente. Mas depois o plot twist é que o desumidificador não é um desumidificador, é uma fotografia minha. E depois vai esticando e às tantas aquilo funciona tão bem, deixa de foder, mas o quarto e a casa, que ela às tantas espalha as fotografias pela casa, está impecável. Partilha com as amigas, todas as casas estão impecáveis e às tantas a minha vila é a melhor vila. Ninguém fode, mas impecável. Eu valorizei uma vila. Fui encornado, mas valorizei uma vila. Onde eu cheguei. Começou só com esta ideia muito simples. Onde é que eu vou cruzar? Vou cruzar com o arroz, numa ideia que eu saiu aqui de improviso com o Afonso Alto. Aqui não, no Evangelho segundo o Vergalho. Jogar arroz aos noivos. E se há um gajo a jogar propositadamente arroz para a cona da noiva? Para lhe tirar umidade. E se revela que o gajo, às tantas, tem ali qualquer coisa recalcada. Se o gajo, podendo escolher tudo, está focado apenas na cona da noiva, há ali qualquer coisa. O outro grau de nonsense, não é arqui-inimigo, mas é outra face. O sapo. O arroz é o símbolo da anti-umidade. O sapo é o símbolo da umidade. Tu só encontras o sapo em ambientes úmidos. Posso regressar a um cenário mais do interesse de todos, ou do conhecimento de todos, que é o sexo. Claro, a tirar sapos em casamentos, não é? Se há sapos no quarto, é para foder. Não há cá numa... É para foder. E vou esticando essa cena, não sei se vou aí. Desde o tempo dos maias, que lambiam sapos. Às tantas, a civilização dos maias desapareceu porque estavam todos drogados, porque estavam todos a lamber sapos. Mas é daquele tipo de coisas que eu acho que esse caso só tem graça para mim. Eu, ao pintar esta imagem na cabeça de uma civilização que está toda a lamber sapos, desmorona-se, porque ao chegar um exército da Europa, um espanhol, ou seja o que for, epá, nem sabemos bem onde é que nós estamos. Atualmente já há biólogos a dizer que há um perigo destes sapos se extinguirem, porque toda a gente está à procura destes sapos nos Estados Unidos. Isto não faz rir muitas pessoas. Há um país, mas há um animal com risco de se extinguir porque há pessoas que transformaram o ato de lamber um sapo num negócio. Epá, isto faz-me rir. Isto... Horóscopo, novamente. Já é um extra bit, não sei se vai, não vou até aí, mas queres recomendar alguma coisa? Podcasts, amigos? Não digas mais nada sobre o Miguel Vaz, que eu já estou farto de ouvir. Então, se calhar não tenho nada para... Ele sabe, eu gosto dele, acho que ficou bem expresso. O podcast ele é muito fixe. Gostei muito da participação dele, seja escrita, seja enquanto ator. Por exemplo, quando tu elogias um colega, supondo que não é amigo, como é que tu fazes? Qual é o guião que tu usas? Não sei se eu utilizo algum guião. Como não, é que depende sempre de contexto, não é? Depende, por exemplo, e tu pediste recomendações e além das recomendações que eu gosto sempre de fazer, que é bebam água e masturbem-se. A respeito da água já está, já estou a meio caminho. Sim, eu espero não... Sei que o resto não continuas a gravar. Sim, depois eu... Pelo menos mete só o áudio.
Pá, eu gosto muito e lá está, depois não, como também são meus amigos, acaba por não responder àquilo que estavas a dizer, mas além das pessoas que já falámos, como o Miguel Vaz e o Paulo Xavier, há duas pessoas de que gosto muito, para mim, não é só gostar muito, são mesmo bons comediantes. Um deles é mais referenciado, que é o Joa é uma máquina, e também o Pedro Costa Rodrigues, também começou a fazer há menos tempo, é outra máquina, noutro estilo completamente diferente, mas de que gosto muito dos dois, portanto, até porque a mim custa-me às vezes, isto é aquela coisa pretenciosa, se calhar de pá, se não são meus amigos, eu não sei se gosto assim tanto da comédia deles. E portanto, não me apetece estar a recomendar muitas vezes. E portanto, sim, até porque já são nomes suficientes e já dá para perderem tempo a ver coisas e a consumir. E são gajos que enchem bem o que tiverem de encher. Portanto, sim, é quem eu recomendo. E recomendo que leiam Mário Zamujal. Tudo menos Rick Rubin, Eu sou muito daquela se vos onda fizer bem. também porque, novamente, eu acho que toda a gente está a dizer o contrário e eu vou dizer isto. Ok. Que é, se vos O fizer melhor bem livro e que não saiu fizer... nestes últimos tempos. Não, não, não é isso. É, se vos fizer bem e não fizer mal aos outros, eu não vejo mal nenhum. Porque há coisas que realmente, por exemplo, clichês e essas coisas, fazem bem no sítio certo. E Yeah. portanto, se vos fizer bem, não vejo mal nenhum, acho que fazem bem e comprar livros continua a apoiar o meio e continua a apoiar a cultura. Portanto, comprei o livro do Rick Rubin, ou seja, Eu acho que foi um sucesso mundial. Antes já não devia estar mal, mas também não ficou mal com o livro. sim, mas eu acho que é irrelevante para ele. Sim, 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 sim. Acho que o livro é completamente Sim, sim. irrelevante. Não estava à Ele não espera. faz Porra, ideia. caraças, não fosse o livro, estava lixado. Estava a comer massa com atum outra vez. Logo disse é engraçado, um gajo da área da música ter-se safado à custa do livro. Também tinha Vai ser alguma muito giro. graça. Onde é que as pessoas podem seguir? As pessoas podem me seguir nos sítios em que seguem os outros, né? Que é principalmente no Instagram, o de Vieira, é tipo o toalete, mas com cheiro a gênio, que é assim que eu gosto de me apresentar. Depois podcast, chama-se Nome do Podcast, que se vocês não souberem o nome, tipo, normalmente quando vão a pesquisar aparece lá insira o nome do podcast, é muita piada. Portanto é aí que me podem seguir, eu não vou dizer onde é que moro, não quero que me sigam aí. E eu nem faço este tipo de humor, atenção. Por acaso és muito autoconsciente disso no teu podcast. Tu às vezes entras numa encruzilhada em que mais ou menos consegues controlar bem, porque aquilo que acontece no outro podcast do humor, uma situação similar, é que o comediante às tantas diz uma piada, um conjunto de piadas, 30 segundos. E depois perde 5 minutos a justificar aquilo que disse. Certo. E é por isso que eu gosto do teu podcast. Foram-se criando aqui alguns modelos de fazer podcast. Tem saída, claro, por isso é que vão surgindo cópias. Faltam é podcasts que isto é qualquer coisa diferente. E o teu podcast é qualquer coisa diferente e aconselho-te, já aconselhei a malta para ouvir. Ok, Olha, obrigado. espero que tenhas gostado. Se não Sim, sim, gostaste, senhora. também foi isto. A não ser que queiras repetir no outro dia, mas foi isto. Foi o que se arranjou. Não sei se estavas à espera de mais ou de menos. Também podias estar à espera de Não menos. estava à espera de nada. Não estava à espera Ok, de nada. ok. É gestão de expectativas. Se realmente acreditas nisso, se não estás à espera de Não, nada, claro que estava à espera. Isto são frases feitas. supondo esse cenário, se não estás à espera de nada, seja nisto, seja no resto, em princípio tudo é sempre mais qualquer coisa. Sim, Tu nunca chegas a um cenário, não estava à espera de nada e realmente o nada confirma-se. Não é? É impossível, até porque o nada é um conceito abstrato. E só poderia ser, por exemplo, Deus antes do Big Bang. Estava à espera de nada e realmente o nada confirma-se. nada continua. Yeah. Criar qualquer coisa. Feita a crítica ao livro do Rico Rubin e variantes, agora começava aqui num tom de autoajuda e frases feitas e a citar Sim, Gustavo. sim, Gustavo Santos, sim. Seria engraçado, mas eu não tenho arcabouço não, para citar esse senhor. Olha, está feito e havemos de voltar a falar se quiseres. Com certeza. Cá estarei. Muito obrigado. E olha, foi muito giro.